Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar ao trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes no dia a dia, missionário, como padre, a gente vai acompanhando as pessoas que participam da vida da comunidade, quem participa da missa, quem eventualmente participa das campanhas, promoções da igreja. E muitas vezes a gente observa também que aqueles e aquelas que de alguma forma possuem uma certa riqueza têm dificuldade de ser assíduo na vida de evangelização, têm dificuldade de assumir o ministério, tem dificuldade de estar em um grupo, tem dificuldade de participar até mesmo da Santa Missa. Não conheço muitas realidades, estou falando da nossa realidade aqui no sul do Maranhão, sobretudo na nossa diocese. Embora existe sim exceções, várias pessoas que, embora possuindo grandes posses, mas são solidárias, que têm grandes gestos de partilha, de ajuda aos necessitados, aos mais pobres, que vive verdadeiramente uma ética cristã, social, na relação com Deus e com o próximo. Jesus faz um alerta. Dificilmente, ele não disse que não entra um rico, e aqui precisa entender quem era este rico. Jesus vai dizer aqueles que estão apegados de tal forma às coisas, às posses, vai dar nome a essas posses, terras, coisas assim, que era conceito de riqueza naquela época, que não consegue estar atentos à própria salvação. Na verdade, há pessoas que não vivem, que não dispõem de um tempo para a família, que não dispõem de um tempo para os amigos, que não dispõe de um tempo para Deus, para viver uma vida social saudável. Então isso não é um julgamento futuro, mas é uma reflexão para a gente saber viver aqui na Terra. Por quê?
Por mais que se construa riquezas, todos nós em algum momento vamos passar. E aquilo que a nossa inteligência, que o nosso trabalho, que o nosso suor, se a nossa riqueza de fato for assim adquirida, mas mesmo assim deve ser de tal forma que me ajude realmente a ser canal de graça, de bênçãos na vida do outro, do próximo, assim também como construção da minha própria salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não vamos ter medo de ser de Deus, como fez a pergunta a Jesus Pedro. E nós, que deixamos tudo, será que vamos passar fome? Será que vai nos faltar isso? Pedro, não te preocupa também? Não se preocupem também os discípulos. Deus vai devolver em dobro. Quando você participa da igreja, você passa a participar, a ter uma família maior. Quando você participa de um grupo, você passa a ter um aconchego com uma família menor do que toda a igreja, mas que te ajuda a viver a dimensão eclesial. Quando eu assumo um ministério, e isso vai fazendo a diferença no meu jeito de ser, na dimensão social, e, consequentemente, a gente vai construindo um mundo mais humano e mais divino. Deus nos ajude a saber sempre discernir por aquilo que nos edifica, que nos reconstrói como pessoa e que nos faz, sim, antecipar o céu a todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é